Olá, professores! A nossa aula de hoje é sobre gamificação na aula de geografia. Então, a gente vai pensar aqui juntos, né? Como tornar o ensino mais engajante, mais dinâmico, como levar os elementos da gamificação para a nossa sala de aula. E vocês vão ver ao longo do vídeo aqui que é muito simples, muito mais simples do que parece, muito mais simples do que as pessoas fazem parecer, tá? Então, uma das questões que eu quero levantar aqui já nessa introdução é dizer para vocês que os nossos alunos eles tendem a achar a geografia muito distante da realidade deles, algo muito teórico. A gente ainda tem aquela ideia, né, de que a geografia trata de países, de questões só da geografia física ou de questões, enfim, que não parecem muito distantes da nossa realidade, né? Então, quando a gente consegue usar a gamificação, a gente muda um pouco essa chave na cabeça dos nossos alunos. É claro que isso tem a ver também com a forma como a gente transmite o conteúdo, né? A maneira como a gente fala para eles sobre a geografia, enfim, né? Mas essas estratégias elas podem nos ajudar a engajar mais, a tornar aí o ensino um pouco mais dinâmico e fazer com que os nossos alunos gostem mais de geografia. Bom, gente, então a primeira questão aqui é a gente pensar o que é gamificação. Gamificar é aplicar elementos de jogos em outros lugares, né? No caso aqui, no processo de ensino e aprendizagem. Não é simplesmente levar um jogo e jogar esse jogo, né? Não é isso, mas é usar dinâmicas de jogos, recompensas, desafios, uma narrativa, enfim, junto com uma atividade de sala de aula, tá? Eu vou explicar melhor como a gente pode fazer isso, vou apresentar para vocês aqui na sequência quais são os elementos da gamificação, e, enfim, a gente vai pensar em alguns exemplos de como fazer isso. Mas é bem importante a gente lembrar, então, que gamificar não é simplesmente jogar um jogo, né? Mas tem a ver com usar elementos dos jogos no processo de ensino e aprendizagem. Quem faz isso muito bem, vocês devem conhecer, é a Duolingo, né? Que ensina inglês a partir de um jogo. É um jogo, né? A pessoa vai ali passando de fases, acumulando, enfim, recompensas, né? Mas está aprendendo com isso. Então é mais ou menos essa a ideia. A gente vai usar elementos dos jogos para aprender e ensinar. Gente, que elementos são esses, tá? A gente pode utilizar, então, desafios e missões, né? Algo que os alunos tenham que resolver, superar um obstáculo, passar de fase, né? Algo assim, então vocês só vão acessar, enfim, né? Tal atividade depois que concluírem essa primeiro. Coisas simples desse nível, tá, gente? Quem terminar antes vai ter, né? Enfim, alguma recompensa lá no final. A questão da pontuação e da recompensa, então, né? Sempre recompensar o aluno por aquilo. Quando eu uso gamificação, eu gosto de sempre dar ali no final um presentinho, uma bala, um bombom, meio ponto, enfim, né? O que for possível a gente entregar para o aluno ali como uma recompensa. E tem um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês também que eu uso, que é uma recompensa em forma de carimbo, tá? Já vou explicar melhor mais adiante lá para vocês, mas é uma maneira legal também que os alunos gostam de ser recompensados ali, tá? Usar narrativas e histórias, então criar um enredo, né? A questão do storytelling, contar uma história, né? Quando a gente apresenta ali, né, uma atividade, ter um contexto de história ali. A questão dos níveis, né? Então, ir avançando conforme o desempenho melhora. E uma competição saudável entre os colegas, dá para se fazer uma gincana, dá para se pensar em jogos também de quiz, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também, jogos online, né? Tipo Kahoot, enfim, e isso acaba promovendo ali uma competição. Os alunos, eles geralmente participam mais, né? Por ser uma competição. Gente, por que gamificar?
aula de geografia e qualquer outra aula, né? Então, a gamificação ela vai ajudar a tornar os alunos mais engajados, eles vão desenvolver habilidades para resolver problemas, para enfrentar desafios, né? Então, quando a gente propõe, por exemplo, um escape room ou uma charada ou a resolução de um problema, o aluno vai estar melhorando essas habilidades, né? Eles vão reter melhor o conteúdo, porque eles vão participar ali do jogo, né, como uma experiência mais interativa, mais ativa. Eles vão acabar trabalhando em equipe, geralmente, né, os jogos, eles requerem essa questão do trabalho em equipe, e eles conseguem também aplicar os conceitos no cotidiano deles, na vida deles. Isso é muito importante para eles entenderem, de fato, né, a geografia, os conceitos geográficos aqui. Tá? Bom, e como fazer isso então? Essa é a parte mais importante aqui, né? Eu quis trazer essa introdução para não ficar perdido o que é, né, gamificar, o que isso traz para a gente, mas agora então a parte mais prática, né? Como gamificar a aula de geografia. Gente, a primeira ideia é criar um sistema de missões, como a gente já falou, né? Então, transformar o conteúdo em missões que os alunos vão cumprindo. Aqui eu deixei um exemplo para vocês, né? O tema Biomas do Brasil. A missão: cada grupo vai receber um bioma, precisa encontrar informações sobre esse bioma, e aí, no fim, né, quem completar a missão vai ganhar alguma coisa, uma moedinha para trocar, enfim, né? Aí o professor tem que ter sempre essa questão de pensar nessa recompensa, tá? É muito legal a gente fazer. E, na verdade, dá para fazer isso, gente, em qualquer atividade, né? Eu peço uma pesquisa para os alunos, ao invés de dizer, eu quero que vocês façam uma pesquisa, eu digo, temos uma missão, vamos encarar a missão de descobrir mais sobre os biomas do Brasil, que é mais ou menos o que eu coloquei aqui para vocês de exemplo, né? Então, o simples fato da gente mudar como a gente apresenta a atividade para os nossos alunos já faz toda a diferença, tá? Então, ao invés da pesquisa é uma missão, ao invés da atividade é uma missão, é um desafio, né? Quem terminar primeiro vai ganhar, enfim, uma dica na prova, sei lá, tá, gente? Assim, são inúmeras as maneiras realmente, né, da gente fazer isso, né? Eu gosto muito, como eu falei para vocês, de dar essa recompensa, por exemplo, como um carimbo, algo assim, e dá para se usar isso para trocar por uma dica na prova, por exemplo, né? O aluno que mais pontuou ao longo, né, daquele tempo estipulado vai poder fazer uma pergunta na hora da prova, vai pedir uma resposta para a professora na hora da prova. Ou, enfim, né, como eu já falei, pode ser uma balinha, um chocolate, algo assim, ou ganha algum ponto, alguma pontuação de nota, né, lá no fim do trimestre. Aí cada professor pensa aí na sua realidade, né, mas é muito interessante a gente pensar nessa ideia de recompensar o nosso aluno, tá? Uma outra ideia, gente, usar um mapa como se fosse um tabuleiro, né? Então, pega o mapa e transforma ele num grande tabuleiro. Aqui, por exemplo, né, falando dos continentes, dá para se usar o Google Earth ou um mapa mundi impresso mesmo, né? E aí os alunos vão avançando os países conforme eles respondem perguntas, por exemplo, tá? Dá para se fazer isso, gente, com qualquer conteúdo também. Então, imagina lá que eu estou trabalhando clima no mundo, né? E aí eu pego o mapa mundi com o clima, né? Com a divisão ali dos climas. E aí o aluno vai avançando pelos climas conforme ele responde perguntas, enfim, tá? Então, sempre nesta ideia aí de tornar um jogo, né? Gamificar de alguma forma, claro que sempre também pensando no conteúdo e lembrando de preferência que tenha uma recompensa no final, tá? Se tem uma coisa que meus alunos amam, é um escape room. Coloca uma música de suspense e deixa teus alunos resolverem esses enigmas, desafios e criarem uma consciência ambiental. Um tema transversal que pode ser utilizado em qualquer aula. Né?
Se tem uma coisa que meus alunos amam, é um escape room. Coloca uma música de suspense e deixa teus alunos resolverem esses enigmas, desafios e criarem uma consciência ambiental. Um tema transversal que pode ser utilizado em qualquer aula. Se tem uma coisa que meus alunos amam, é um escape room. Coloca uma música de suspense e deixa teus alunos resolverem esses enigmas, desafios e criarem uma consciência ambiental. Um tema transversal que pode ser utilizado em qualquer aula. Se tem uma coisa que meus alunos amam, é um escape room. Coloca uma música de suspense e deixa teus alunos resolverem esses enigmas, desafios e criarem uma consciência ambiental. Um tema transversal que pode ser utilizado em qualquer aula. Se tem uma coisa que meus alunos amam, é um escape room. Coloca uma música de suspense e deixa teus alunos resolverem esses enigmas, desafios e criarem uma consciência ambiental. Um tema transversal que pode ser utilizado em qualquer aula. Se tem uma coisa que meus alunos amam, é um escape room. Coloca uma música de suspense e deixa teus alunos resolverem esses enigmas, desafios e criarem uma consciência ambiental. Um tema transversal que pode ser utilizado em qualquer aula. Se tem uma coisa que meus alunos amam, é um escape room. Coloca uma música de suspense e deixa teus alunos resolverem esses enigmas, desafios e criarem uma consciência ambiental. Um tema transversal que pode ser utilizado em qualquer aula. Se tem uma coisa que meus alunos amam, é um escape room. Coloca uma música de suspense e deixa teus alunos resolverem esses enigmas, desafios e criarem uma consciência ambiental. Um tema transversal que pode ser utilizado em qualquer aula. Se tem uma coisa que meus alunos amam, é um escape room. Coloca uma música de suspense e deixa teus alunos resolverem esses enigmas, desafios e criarem uma consciência ambiental. Um tema transversal que pode ser utilizado em qualquer aula. Se tem uma coisa que meus alunos amam, é um escape room. Coloca uma música de suspense e deixa teus alunos resolverem esses enigmas, desafios e criarem uma consciência ambiental. Um tema transversal que pode ser utilizado em qualquer aula. Viram aí, né? São várias Se tem uma coisa que meus alunos amam, é um escape room. Coloca uma música de suspense e deixa teus alunos resolverem esses enigmas, desafios e criarem uma consciência ambiental. Um tema transversal que pode ser utilizado em qualquer aula. Se tem uma coisa que meus alunos amam, é um escape room. Coloca uma música de suspense e deixa teus alunos resolverem esses enigmas, desafios e criarem uma consciência ambiental. Um tema transversal que pode ser utilizado em qualquer aula. Enfim, gente, dá pra fazer. Se tem uma coisa que meus alunos amam, é um escape room. Coloca uma música de suspense e deixa teus alunos resolverem esses enigmas, desafios e criarem uma consciência ambiental. Um tema transversal que pode ser utilizado em qualquer aula. Se tem uma coisa que meus alunos amam, é um escape room. Coloca uma música de suspense e deixa teus alunos resolverem esses enigmas, desafios e criarem uma consciência ambiental. Um tema transversal que pode ser utilizado em qualquer aula. Se tem uma coisa que meus alunos amam, é um escape room. Coloca uma música de suspense e deixa teus alunos resolverem esses enigmas, desafios e criarem uma consciência ambiental. Um tema transversal que pode ser utilizado em qualquer aula. Se tem uma coisa que meus alunos amam, é um escape room. Coloca uma música de suspense e deixa teus alunos resolverem esses enigmas, desafios e criarem uma consciência ambiental. Um tema transversal que pode ser utilizado em qualquer aula. A aula mais especial. Se tem... Gente, uma outra ideia, então, é usar a gamificação digital. E aí também a gente tem muitas ferramentas. Eu gosto muito de utilizar o Kahoot, né? Que é aquele quiz, né? Os alunos vão respondendo as perguntas aí. Geralmente, para essas atividades, a gente tem que ter ou um celular ou um computador com acesso à internet. Dá para fazer isso, por exemplo, no laboratório de informática, ou se a escola tiver, enfim, né, disponível notebooks para levar para a sala de aula, tablets, né? Mas dá para a gente adaptar também e fazer isso ao modo antigo, né? Tipo um passa ou repassa. Pede para os alunos fazerem plaquinhas A, B, C e D, e aí vai levantando a plaquinha na sala, enfim, né? Dá para fazer de várias maneiras aqui. Mas eu gosto muito, então, de utilizar o Kahoot. E aí, dentro do Kahoot, a gente tem a opção de pegar questionários já prontos, mas eu, particularmente, gosto de criar os meus questionários, né? Então, por exemplo, eu tenho uma prova, eu crio lá um Kahoot com a revisão da prova. Então, eu a partir, né, do conteúdo
da prova realmente ali, eu vou fazendo esse jogo com os alunos para eles revisarem. E o Kahoot, ele permite também a gente compartilhar o jogo com os alunos para eles jogarem em casa. Então, é uma coisa que eu costumo fazer, meus alunos sempre pedem, inclusive gostam muito, né? A gente faz na aula, enfim, né? Daí eu vou tirando as dúvidas conforme vai avançando ali nas perguntas, né? E depois eu disponibilizo, o link para eles, e com esse link eles vão estudar em casa. É uma maneira muito legal deles estudarem, deles revisarem também, tá? Tem outros jogos, tá, gente? Coloquei aqui para vocês o Quizzes. O GeoGuessr, que é um jogo que também faz bastante sucesso, né? Aí ela é um pouco mais... É um jogo realmente, né? Eu conheço algumas pessoas que jogam isso, enfim, né? E aí aparece ali um local do mundo e o jogador tem que adivinhar que local é aquele, tá? Nesse caso, é um pouco mais difícil a gente utilizar dentro de um conteúdo, mas é uma plataforma legal para a gente usar, às vezes, num dia enfim, um pouco mais livre, né? Muitas vezes a gente precisa ter ali uma atividade no dia das crianças, no dia do estudante, algo diferente que a escola pede, né, para a gente criar. Então, o GeoGuessr é uma alternativa legal. Tá falando de geografia também, mas com esse jogo, enfim, né, que os alunos têm que resolver aí um enigma, tá? Esse também é legal, gente, de usar o laboratório da escola, né, o laboratório de informática, se for possível, e separar os alunos em pequenos grupos para ficar mais fácil, tá? E também existe a possibilidade de a gente usar jogos que os alunos já conheçam ou joguem, né? Como é o caso do Minecraft, né? O Minecraft, ele tem uma edição para educadores, né? Dá para fazer simulações dentro do jogo. É claro, gente, que isso daí demanda mais tempo do professor, né? Mas o que eu já fiz, por exemplo, foi criar uma atividade baseada em Minecraft, né? Então, não jogar com os alunos necessariamente, mas eu criei uma atividade, vou deixar linkada aqui para vocês também verem, tá? Em que os alunos eles tinham que pintar as formas de relevo como no Minecraft. Então, eu fiz os quadradinhos, né? Para quem não conhece, Minecraft é um jogo que é todo mais quadradinho, assim, né? Enfim, o layout dele, o design dele, né? Esse layout mais de pixelado, né? E aí eu fiz lá os quadradinhos e os alunos tinham que ir pintando as formas do relevo. Vou mostrar para vocês aqui, vou deixar o link para vocês verem como que dá para usar também. Então, às vezes é o simples fato da gente trazer um elemento do jogo, um jogo que eles já conhecem. Existem outros, né, pessoal? Existem jogos de tabuleiro também que a gente pode utilizar, né? Mas, enfim, a gama de possibilidades é muito grande se a gente amplia o nosso olhar, o nosso horizonte aqui de propostas de sala de aula. Gente, o sistema de recompensa, então, que eu também comentei, que eu gosto muito de utilizar, também vou deixar o link para vocês aqui na nossa loja, nós temos ele, né, à venda, é o nosso passaporte, tá? Então, o passaporte, eu faço como, tá? Eu entrego ele no começo do ano para os alunos, eu explico como vai funcionar, que conforme a gente vai fazendo atividades ou eles fazem o tema, aí também é uma questão de combinar cada professor dentro aí das normas da sua escola, da sua forma de fazer, né? Mas eu, por exemplo, eu gosto de utilizar ele para pontuar no fim do trimestre quem fez o tema, quem não deixou de entregar nada, né? Então, conforme eles fazem o tema, eu passo para verificar, dou um carimbo ou dou um adesivinho, pode ser, né? Tem aqueles adesivinhos que a gente compra, uma bolinha, enfim. Então, a gente pode ir usando isso, dar um visto, enfim, né? Cada professor aí pode pensar também como fica melhor fazer essa entrega da recompensa. E no fim do trimestre, o aluno que mais tiver ganha um presente, ganha um chocolate, ganha uma bala, ou, né, ganhar o ponto, como eu falei, né? E aí a gente consegue, inclusive, acompanhar o desenvolvimento desse aluno conforme vai passando o tempo, tá?
A depender, gente, pode-se usar um passaporte para o ano todo, ou pode-se usar um passaporte a cada trimestre, aí também vai de acordo com a quantidade de pontuar ali, tá? Dá para se usar o passaporte também para colocar, por exemplo, um carimbo, eu gosto muito disso, a cada novo conteúdo que a gente vai aprender. Então, vamos começar a estudar relevo lá no sexto ano. Então, a gente pode pedir para os alunos, peguem o passaporte e criem ali o carimbo de vocês do relevo. E aí, cada aluno vai também ter a chance aí de fazer conforme a sua, enfim, criatividade, fica bem legal também. E aí, gente, algumas dicas finais aqui, né? O que a gente precisa ter para implementar a gamificação com sucesso na sala de aula. Objetivos claros, né? Não é apenas o jogo pelo jogo, mas por que eu estou usando esse jogo, como que ele vai reforçar o aprendizado, o que ele vai trazer de diferente para a sala de aula. Se você nunca gamificou, uma ideia também é começar com atividades mais simples e ficando mais complexo, né? Então, assim, a minha dica é não comece querendo usar Minecraft para educação, que é super complexo, né? Tem que saber jogar. Eu, inclusive, nunca fiz, tá? Eu sei que existe, eu conheço, mas eu nunca fiz porque eu não sou uma pessoa muito do jogo online, assim, né? Então, começa pelo mais simples, pelo mais fácil, né? Vai criando um desafio na aula, vai criando uma missão, vai criando algo assim um pouco mais tranquilo e vai evoluindo conforme vai passando o tempo, né? Também é legal, gente, a gente perguntar para os alunos que tipo de jogo que eles gostam, né? Eles gostam de jogo online, eles gostam de jogo tipo quiz, eles gostam de gincana, eles gostam de um escape room, eles gostam de um jogo de tabuleiro, enfim, né? Tem turmas que às vezes não vão gostar, e aí também tudo bem, né, gente? Eu acho que a grande questão do professor aqui é entender o que vai ser legal para cada turma, para cada ano, para cada disciplina, né? Mas perguntar para os alunos, né? Não custa nada, eu sempre faço isso também, para a gente entender o que vai ser legal, tá? A questão das recompensas, gente, algumas ideias, então, de como recompensar os alunos, tá? Pode ser um distintivo, a gente pode criar também, né? Vou entregar ali um certificado, vou entregar um distintivo, vou entregar um carimbo, vou entregar, enfim, algo que seja simbólico. E aí, aqui, por exemplo, né, a questão dos superpoderes, né? Então, escolher o tema da próxima aula, ou escolher uma atividade na prova para não ser feita, né? Anular uma atividade da prova. Enfim, coisas que os alunos gostam aí de fazer, escolher o lugar onde eu vou sentar na sala, na aula, né? Alguma coisa nesse sentido, como um superpoder para recompensar esse aluno também. E a ideia da gamificação, gente, é que ela nos ajuda também a acompanhar o progresso do nosso aluno, né? Então, a gente vai tendo feedbacks, vai tendo rubricas de avaliação aí que nos possibilitam também fazer essa avaliação formal. Como eu falei, por exemplo, eu uso o passaporte para verificar quem faz o tema, a atividade de casa, a lição de casa, né? Eu chamo de tema, eu sei que em alguns lugares aí chamam de lição, né? E aí, utilizando ali o passaporte de recompensas, eu consigo pontuar os alunos no fim do trimestre. Então, gente, o que eu quero deixar para vocês é que a nossa aula ela pode sim ser interessante, ela pode ser uma aventura, ela pode ter missões, desafios, narrativas, interatividade. A gente consegue, né, com ferramentas simples, como eu falei antes, só mudando às vezes a maneira como a gente apresenta uma atividade, como a gente cria uma atividade para os nossos alunos ou usa uma atividade com os nossos alunos, tornar a geografia muito mais divertida, a aula muito mais interativa. Então, o meu convite é que vocês também explorem algumas dessas ferramentas,
utilizem, façam essas pequenas mudanças na aula de vocês e depois venham aqui e me contem nos comentários como vocês fizeram, o que vocês fizeram, o que deu certo, o que não deu certo, que eu quero saber para poder continuar ajudando vocês também. Muito obrigada e vejo vocês no nosso próximo vídeo.